Sexta-feira vai ter programação de avicultura de manhã e tarde, tá? Mas é a avicultura mais voltada para a avicultura industrial de corte e a avicultura industrial de postura, tá? Então, houve essa segmentação. Então, essa nossa tarde do primeiro dia do PEC, ela é específica para a avicultura caipira. Então, nós tivemos a doutora Nayane, que falou sobre desafios, sobre todas as questões das doenças e das prevenções para a criação de aves, o Raul, que acabou de falar, e agora, para finalizar, o Endel José de Lima Melo. O Endel eu tive a oportunidade de conhecer numa visita de um grupo aqui do Ceará, que foi a Paraíba, conhecer uma cooperativa de produtores de frango e ovos caipira. Então, na ocasião, a gente foi muito bem recebido, a gente pôde também conhecer todo um ecossistema lá aqui no entorno dessa cooperativa de instituições que apoiam o desenvolvimento da avicultura caipira. Recentemente, ele estava envolvido aí com um seminário, que eu vou querer que ele fale aqui, quando ele estiver aqui, que foi realizado dentro do Instituto Nacional do Semiárido, sobre a avicultura caipira, sobre os gargalos, desafios, ações que o Estado pode desenvolver para um maior crescimento dessa atividade. Tá? Então, para falar para vocês, o Endel, ele é produtor, avicultor e tem graduação em zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba e também mestrado na área de construções rurais e ambiência pela Federal de Campina Grande. Tem MBA executivo em gestão empresarial, com ênfase em gerenciamento de projetos, pela Faculdade Integrada Anglo-Americana. Cursos e treinamentos em diversas áreas de empreendedorismo, planejamento estratégico, responsabilidade técnica, elaboração de projetos, assistência técnica e gerencial. Atualmente é assessor técnico de agropecuária e pesca do município de Conde, na Paraíba, diretor de produção e comercialização da cooperativa, da COPAF, que é a cooperativa que eu pude conhecer, e é presidente da Câmara Técnica de Zootecnia, junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, secretário das cooperativas do ramo agropecuário de organizações cooperativas do Brasil, do Estado da Paraíba, e, para finalizar, tem experiência na área de zootecnia, desenvolvimento sustentável, inclusão socioprodutiva, arranjo produtivo, ou seja, o homem é um bocado de coisa, muita coisa boa. Venha para cá, Endel, traga um pouquinho da sua experiência. E é porque eu disse, rapaz, Endel, é o currículo resumido. Aí deu isso aí tudinho, né? Imagina se fosse o completo, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Primeiro, né? Meu boa tarde a todos e todas, né? Meu nome é Wendel Lima, né? Como já foi citado aí, né? Eu tive a felicidade de conhecer Raul lá no curso da Fazenda Toca, né? Que, como ele falou, é uma imersão que a gente passou uma semana lá confinado, né? Trabalhando, discutindo só sobre a avicultura orgânica, né? Produção de ovos orgânicos. Então, um curso muito completo, né? Então, a gente vê aqui André, né? Que sempre um grande baluarte aqui da avicultura e um grande empreendedor aqui do Ceará, que hoje já se estendeu para o Nordeste como um todo, sempre está lá para o Campina Grande também, visitando o INSA, representando a Federação da Agricultura lá, da Federação da Indústria, né, que é muito importante, e sempre está trazendo novidades para a gente, né, e buscando. Então, é muito bom sempre conversar com o André, e o André, de vez em quando, faz essas provocações. Onde está precisando para tu vir dar uma palestra aqui no PEC Nordeste, né? Que fazia tempo, a primeira vez que a gente veio foi depois da sua visita, né? Acho que foi lá, foi nesses 5 anos, acho que foi o primeiro ano que você coordenou, né? Foi visita lá, e são rapidinho, viu? Os problemas que a gente mostrou lá na Paraíba, 3 meses depois já estava resolvendo aqui, já apresentando solução, que é uma coisa muito importante. Então, hoje, ele me convida para falar, deixa eu ver se é aqui, ó, sobre a avicultura caipira no Nordeste, desafios e oportunidades. É um tema complicado para a gente, não é fácil de você encontrar, né, muita informação sobre isso, né, dados técnicos sobre a avicultura caipira aqui no Nordeste e no Brasil também não é fácil você encontrar, não. Né? Então, hoje a gente se propõe a fazer o quê? Uma conversa entre produtores, como foi a da palestra anterior, para a gente se sentir em casa. Principalmente para aqueles produtos pequenos,
né, micro e alguns médios produtores que possam ter aqui, né, que é uma realidade um pouco diferente da nossa, né? Eu não nasci dentro do aviário, né? Eu terminei zootecnia, aí por acaso a gente tinha uma propriedade, né, que tinha 2 aviários lá ocioso, e a gente conheceu uma associação que tinha lá em Lagoa de Roça, né, a gente chegou próximo, né, para a gente ver, colocar esse aviário para funcionar, alguma coisa gerar renda nessa propriedade, e a gente teve a grata satisfação depois de transformar numa cooperativa, junto com a Copaf, com a presidente Nazaré Barbosa, né, que está aqui o seu ilustre marido, Ednaldo, que eu mando um abraço, saudação para todos eles. Então, a gente vai falar um pouco dessa história, né? E ele pediu para mim falar dessas dificuldades, né? Então, o que é que a gente precisa saber? Qual é o momento que a gente vive hoje? O momento que a gente está inserido? Porque hoje a gente veio aqui para fazer provocação. Eu não vou falar só apenas da nossa produção, que a avicultura caipira foi muito bem apresentada aqui pelo Felipe, pelo Raul. Felipe é o que eu lembrei o nome da grande, Philipsen, né? Aí, então, eu vou falar sobre essa dificuldade, desse contexto que a gente está hoje. Porque, apesar do Raul falou que tem avicultura industrial também, avicultura caipira, orgânica, né? Tem todos aqueles ovos, né, de gourmets, vamos dizer assim, né? Porque a gente não fala que são ovos gourmet também, né? Como tem as carnes, os cafés, os vinhos, etc. Né? Então, esses ovos especiais. Mas a gente surgiu, né? A gente surgiu de uma forma diferente. Né, eu acho que uma grande parte que está aqui foi através de compra pública. Né, se comprou para vender ali para o PENAR e PA, né, nessa região seca, nossa do Nordeste, no semiárido, né, então cada um teve um aviáriozinho, começou até com um programa chamado Brasil Sem Miséria, onde a Embrapa, junto com a EMEPA, que era a empresa de pesquisa lá do Estado, que hoje se juntou à EMPAE, com o apoio do SEBRAE e de outros parceiros, fez um programa que doava 50 pintos e a ração para esses 50 pintos, né, para o produtor, e dava uma assistência técnica através da Emater. E esse pessoal, a maioria, não logrou êxito, um ou outro que logrou, foi quando se juntou às cooperativas, e daí começou, né, pessoas que não tinham renda. Mas, enfim, para não prolongar tanto nessa discussão, né, desse passado, vamos falar o que está acontecendo recentemente. Né, que a gente fala da pandemia do coronavírus, uma coisa que a gente tem certeza é que o mundo, de fato, está globalizado. Porque quem foi que não sentiu aqui os efeitos da pandemia? Não só o da Covid, viu, que eu estou falando que quase todo mundo pegou Covid, mas os impactos econômicos, a falta de alguns equipamentos médicos, que ocasionou até perdas de vida, né, por aí no Brasil afora, principalmente nesses rincões aí do nosso país, onde era mais difícil chegar a essas coisas. Então, quem tinha dúvida daquele pequeno produtor que está lá na sua casa, que o mundo não está globalizado, eu acho que ele agora pode sentir na pele. Pode sentir na pele que esse mundo é globalizado. Então, o que está acontecendo lá do outro lado do mundo vai ter repercussão aqui. Quer ver uma coisa tão simples que foi isso? Aquele navio que encalhou lá no canal de Suez. Vocês viram a dificuldade que foi para o mundo todo? Porque o navio encalhou e deixou de vários navios passarem por ali, né, transportando seus contêineres e as diversas mercadorias que tem para abastecer o mundo. Né? Então, isso aí foi um dos aprendizados que tivemos com essa pandemia. O outro, afetou grandes, médios, pequenos produtores. Então, ela foi, como é que eu posso dizer, ela não foi seletiva. Ela não foi seletiva, ela pegou todo mundo. Então, ela não foi só no pequeno, no mais fragilizado, mas pegou os grandes também, assim como o Felipe aqui, como os Philipsen, né? Você viu que diminuiu de 30, né? 30 mil aves para a produção de ovos orgânicos, baixou para 12. E veja só, quem comprava isso é quem tinha um poder aquisitivo maior. E ele fez como a gente está acostumado a fazer aqui no Nordeste há muito tempo, que quando a gente não pode comprar o melhor produto quando tem dinheiro, a gente muda para o produto inferior. E vai trocando até o dinheiro da gente dar. Não é assim que a gente faz ou não? É a substituição do produto. Você, quando está bem financeiramente, você compra da melhor marca. Quando não está, você compra da secundária. Aí depois vai para a marca de combate e vai descendo até onde pode. Aí muitas vezes esquece questão de saúde, disso, daquilo, outro, porque quem está em questão nesse momento é a sobrevivência dele e o bem-estar da família. Então, se ele não pode ter uma Coca-Cola, vai comprar uma tubaína. Mas compra uma, enquanto pode. Né? Então, até chegar a um nível mais crítico, ele substitui um produto por outro. Né? Então, vamos lá. O que foi também aconteceu? Afetou e continua afetando a produção, disponibilidade, né, logística, comercialização e o consumo dos alimentos e outros produtos. Você vê hoje,
o preço das coisas mudou de patamar. Mas não foi só o preço, mas também a questão de disponibilidade dos produtos. Eu mesmo estou com o maior medo de vender um carro que eu tenho, porque eu estou com medo de não comprar outro, com o mesmo dinheiro. Não é assim? E tudo subiu de preço. A gente está num momento que o patamar do preço das coisas mudaram. Só o ovo que não subiu tanto, né, Raul? Os outros insumos subiram em torno de, de 100%, 150%, 200%, e o ovo só subiu um pouquinho de 60%, já do meio para o fim da pandemia, que no início foi a tempestade perfeita, porque tinha sobra de ovo no mercado, excesso de ovo, e ninguém estava comprando. O que é que o pessoal ia fazer? Né? E depois, na frente, eu digo o que o pessoal faz quando tem excesso de ovo, preço baixa, né? E o que é que eles fazem para tentar recuperar, né? Que é uma tática da avicultura industrial, né? Que é, vou até adiantar, é abater as aves. Não é assim? Para tentar regular o mercado da questão da oferta e da procura. Né? Então, gerou um novo cenário econômico, com maior concentração de renda e aumento de desigualdade social. Veja como isso é importante. Né? Porque gente que estava na classe média baixou, na classe B ou C+, baixou um pouco de renda e começou a fazer essa substituição. Por isso que teve uma queda no consumo de produtos gourmet, vamos dizer assim, né? Para outros tipos de produto. Então, isso é muito importante para a gente ver no cenário na frente. Porque se a gente quer avançar no nosso país, a gente tem que ter uma melhor distribuição de renda. Porque a gente vai ter mais pessoas aptas a consumir o nosso produto. Não é isso? Então, isso aí aconteceu e está acontecendo. Eu me lembro até na palestra, André, na outra que eu fiz, a gente falou dessa questão de renda, que se a gente não cuidasse dessas políticas de aquisição de alimento, de distribuição, o Brasil ia voltar para o mapa da fome. Tu lembra? Lá que eu mostrei até uma foto aqui, na época que o pessoal aqui do Nordeste comia calango. Lá atrás, na seca. Né? E a gente teve uma diminuição de renda, teve uma diminuição nessas políticas de aquisição de produtos e distribuição, né? Através do PAA, PENAI. Né? Aumento da demanda internacional do grãos, isso aí foi o que mais prejudicou a gente. A gente estava todo mundo com os estoques baixos. Quem tinha capital comprou de quem tinha para vender. E os produtores aqui, sabiamente, né, o mundo é globalizado, o livre mercado, vendeu a produção toda para fora, que estava pagando melhor do que aqui. E a gente chegou ao ponto de ter escassez de produto e dificuldade de adquirir. Para quem tem estratégias diferenciadas, que tem um poder aquisitivo, que pode comprar commodities, né, commodities você compra no mercado futuro. Você comprou agora, mas para receber daqui a um ano, na próxima safra, e tem gente comprando antes de plantar. Já comprometeu a safra dele, a produção dele. Então, para quem tem essa capacidade de trabalhar junto com as trades, é muito bom. Mas quem não tem uns pequenininhos como a gente, né, a gente fica à mercê do mercado do dia a dia. Então, a gente sempre tem um custo de produção mais elevado, porque também nossa produção é menor, né, o custo dos insumos maior, então a gente dilui menos, né, esses custos. Então, os grãos foram o grande vilão para a gente da avicultura, né? Principalmente o milho e a soja, que elas compõem em torno de 70% dos custos de produção da ração. E o que é que teve mais? Aumento dos preços, de uma forma geral, como eu tinha dito antes. E acelerou tendências globais. Né? Isso também foi muito importante, que essas questões, como falou Felipe, eu só quero falar Felipe por conta do nome da empresa, é Raul, né? Como falou Raul, que tem um grupo de consumidores que querem o quê? Pegar um produto livre de gaiola, que tenha questão ambiental preservada, que emita menos carbono no meio ambiente. Né? Já tem empresa como a JBS, que eu não lembro qual foi o ano, não sei se é 2028, 2000 alguma coisa, que ela quer fazer emissão zero de carbono. Né? A JBS, um grande player mundial. Né? Então, veja o tanto de investimento que tem que fazer para chegar numa situação dessa. Então, acelerou tudo. Acelerou as videoconferências, que a gente já tinha as ferramentas. Vocês assistiram uma palestra aqui hoje, a primeira, né? Foi gravada e foi feita aqui, passada para todo mundo. E isso aconteceu, as reuniões estão acontecendo aí. Não tem quem aguente, né? Que a gente começou a trabalhar mais, né, em outros horários por conta dessas videoconferências, que já existiam essas ferramentas. Como existem tantas outras, mas porque a gente não tinha medo, alguma coisa assim, não usava. Mas por conta da pandemia e da necessidade, a gente começou a usar. Né? E aumento com a preocupação com a origem dos alimentos. Né? Por conta da pandemia, onde foi que ela surgiu? E surgiu por quê? Né? Ela surgiu na China, né? Através de um animal, não lembro qual era o nome desse animal, que os chineses se alimentavam.
né? Então, esse coronavírus passou, né, do animal, teve as suas modificações, como já mudou várias vezes do início da pandemia para cá, e infectou o humano. Então, a preocupação do ser humano, né, do povo mais esclarecido hoje com a alimentação, principalmente de origem animal, está mais rigorosa, está mais preocupada. Eles vão ler cada vez mais bula para saber o que estão comendo. Vão procurar mais saber, através daquela certificação, porque ele não está lá para testar a produção de Raul. Então, eles vão pagar mais caro, porque aquele selo que está lá na embalagem de Raul está dizendo o quê? Teve uma equipe de uma empresa séria que tem todo um protocolo que foi lá, visitou e atestou a qualidade do produto. Como eu não posso ir, eu estou vendo que tem aqui e vou pagar um pouco mais caro, porque eu tenho esse ateste e essa certeza. Então, é isso que os selos, né, as certificações trazem para agregar valor aos nossos produtos, né? E teve uma frase que, muito da apresentação que eu estou fazendo aqui hoje, eu trago muito do que tem no relatório anual da ABPA, né, Associação Brasileira de Proteína Animal, que é um dos órgãos que tem os dados mais atualizados, né, e mais confiáveis hoje. E o que foi que disse o seu presidente, Rodrigo Santin, né? Que esperava que no ano de 2021 fosse o ano da virada, que ia se resolver tudo que teve prejuízo, que não resolveu em 2020, né? Mas só que o ano em que superaríamos um difícil período, né, de pandemia, infelizmente, entre idas e vindas, com novas variantes que surgiram, né, o retorno não foi o que eles esperavam. O ciclo da pandemia continuou, né? Então, não foi aquele ano 2021 glorioso, tanto que esperava, né, da recuperação econômica. E isso a gente está vendo hoje. E, para piorar, olha, tinha para que Putin inventar essa guerra, né, logo agora, dentro de uma pandemia mundial, a gente não sabe quais são os reais interesses, né, que correm por trás aí desses gabinetes, aí, desses nossos governantes. Mas fez isso aí, agravou ainda mais nossa situação. Por quê? Ó, região produtora de combustível, petróleo e gás. Uma, né, das produções dela. Aí você vê aí quanto é que está o preço dos combustíveis no mundo. E como está aqui no Brasil. Só aumentando. Então, isso impacta muito o preço dos nossos produtos. Principalmente na logística de que você vai entregar os produtos para os nossos clientes. E não é barato, é muito caro. Muito caro. Então, mais uma deficiência aí que foi, né, todas as incertezas, né, que gosta de fazer planejamento estratégico, né, todas aquelas premissas que podiam acontecer, que a gente faz os planejamentos para mitigar, né, essas coisas todas, e aconteceram, né? Então, também teve o quê? É uma região altamente produtora de adubos e grãos também, né? A gente precisa da nossa produção, como falou o Raul, tanto do milho, da soja, como também do pré-mix, né, que é os minerais, micronutrientes também, vitaminas, onde estão o fósforo, o potássio, né? Então, ficou cada vez mais cara ainda a nossa ração. E não é só o preço, não é só o preço, mas a disponibilidade para você comprar também está difícil. Hoje mesmo, eu tive que comprar soja lá no armazém, lá na nossa cidade, porque o fornecedor não conseguiu entregar a nossa soja. Então, a entrega, ou a gente dá um pulo para correr logo e comprar, ou vai prejudicar a produção das galinhas, e aí o prejuízo é grande, que de um dia para o outro, a produção cai muito, e para ela recuperar, é uns 15 dias, um mês, né, dependendo da escassez que ocorreu naquele momento, né? Então, como eu falei, é uma produtora de grãos, e a gente usa, né, o trigo em algumas das nossas rações, né, que é um dos substitutivos do milho em alguns momentos, né? Então, tudo está ficando mais caro e mais difícil, né? Afetou o transporte global, né, porque ali são rotas comerciais também, então ninguém quer passar por ali mais, né? Bombardeio direto, nem avião, nem transporte marítimo, nem ferroviário e rodoviário também. Então, veja só, de uma hora para outra, como tudo pode mudar. Uma pandemia e depois uma guerra. Quem esperou a gente ter uma guerra na época de pandemia? Eu acho que nem os melhores planejadores, viu, tinha pensado numa questão dessa. E o quê? Gerou uma grande pressão nos preços das commodities no mundo todo. E ainda tem o dólar, né? Oscilando, se bem que ele deu uma baixada boa, mas sempre está oscilando e com tendência de alta. Então, que eu nunca entendi
chega um presidente e diz, não, eu vou dar um alô para a Petrobras. Aí as ações sobem, o dólar sobe, o dólar cai. Aí ele diz, não, a Petrobras é ruim demais. Aí as ações da Petrobras caem e o dólar sobe. É uma especulação, que eu não, só os economistas, viu, os administradores como vocês, que sabem explicar, que eu não entendi isso, não. Que a gente tem um produto na mão, por conta de uma fala de um, outro, no outro dia está desvalorizado ou valorizado. Veja o que é, né? Lembrando da Coca-Cola de Cristiano Ronaldo, né? Que afastou, quanto foi que caiu as ações da Coca-Cola naquele dia. Só por um simples fato desse. Mas falando das produções também, né? Esse foi o cenário que a gente se encontra hoje, né? Que, mais uma vez, eu repito, o produtor, por menor que seja, ele tem que procurar entender o mínimo possível. E essas informações hoje estão muito disponíveis, né? Nos telejornais, na internet. Hoje, o importante é você saber a melhor fonte de pesquisar para que seja uma fonte segura. Mas você tem que estar antenado, porque se não tiver antenado, vai prejudicar a sua produção e você não vai saber depois porque perdeu dinheiro. Então, em muita coisa, como a gente falou, no caso, a palestrante da primeira palestra falou sobre biosseguridade, a melhor coisa que tem é a prevenção. Então, a gente se previne a partir do momento que a gente tem informações, né? Então, a gente tem que acompanhar isso para fazer as tendências, os cenários futuros, né? E o Brasil, no ano de 2021, né, para o frango de corte, ele produziu 14, né, milhões de toneladas, né? Aí produziu o quê? Valor bruto da produção, 108 bilhões de reais. Exportação, né, 4,610 milhões de toneladas, né, equivalente a 7,6 bilhões de dólares, né? Exportando para 151 países. E consumo per capita vem aumentando. Já teve uma alta maior do consumo per capita do frango, vocês vão ver aí, mas ele está numa recuperação. Mas eu pergunto, né, deixa eu passar aqui, e o da gente caipira, está onde essas informações? Aonde está? Me diga, onde é que está aqui no estado as informações dos frangos caipira, dos ovos caipira? Estão aonde? Como é que a gente vai fazer um planejamento estratégico se a gente não tem informação? A gente pode ter a nossa. Eu estou falando do coletivo, de nós todos, né, que estamos envolvidos na causa, e que a ação de um impacta no outro também. Então, para a gente fortalecer um arranjo produtivo, a gente tem que estar integrado. Não é assim, André? Para a gente poder se fortalecer, porque senão a gente vai ser esquecido. Cadê? Não lembra nem a gente. Estava ali Juliano, né, da VIP, né? Da VIP, que faz um excelente trabalho. Mas a linha deles é a avicultura industrial. Eles têm bastante informação para isso e faz, eu acho que é uma das melhores associações de avicultores do Brasil, junto com a do Rio Grande do Sul, que é muito boa também. Né? Aí, passando aqui um pouquinho, né? Aí os países aqui, né, os estados como produzem, que me chamou a atenção nesse gráfico aqui, André, foi que eu não vi que não tem o Ceará, parece que não tem abatedor cifado de frango. Eu vi isso aqui e achei estranho, né? Mas é os dados que estão lá no relatório da ABPA, que vem proveniente de informações do mapa, né? Aí você vê que para frango de corte, né, os estados do Nordeste, né, tem uma relação maiorzinha Pernambuco com 1,1% da produção nacional, né, de abates, né, com CIF. Aqui, detalhe, com CIF. Os abates com CIA e SIM não são contabilizados aqui. Imagina os clandestinos, que é o pau que tem, né? No Nordeste, reina o abate clandestino. Então, como é, a gente precisa de informação para isso, saber o que é que a gente está abatendo. E os frangos caipira estão sendo abatidos aonde? Quem está certificando, né? Lá a gente tem um abatedor com CIA, a gente está renovando para ver se a gente consegue introduzir novamente esse frango, que tem mais dificuldade de inserção no mercado do que o ovo, né? E aqui é o consumo per capita, né, de frango, né? Você viu, ó, que teve uma alta em 2011, chegou no pico lá em 47 quilos de frangos consumidos por brasileiro ano, né? Teve uma baixa, né, em 2016, e depois foi aumentando novamente até chegar em 2021 com 45,56 gramas de frango por ano. Então, cada brasileiro está comendo isso aí, 45 quilos de frango. Se você não come um, tem gente comendo mais do que você, né? O dobro disso aí é mais, né? Não é isso? E as exportações, olha que é interessante, né? 32% da nossa produção de aves é exportado. O resto é consumo interno. 67%, quase 68%. Então, o Brasil consome muito frango. Tanto produz muito, como consome muito. E é um dos grandes exportadores, né? Só com isso. E para a produção de ovos, né? A gente chega lá, produziu, olha quantos ovos, 54 bilhões de ovos. Dava para todo mundo no mundo comer ovo,
Não dava? Pelo menos uns 4, 5, dava para o pessoal comer à vontade, né? No ano. Só o Brasil fornecendo, né? Aí ali o valor das exportações, né, que ovo já é muito mais baixo, e ainda exporta para 82 países ovo. Né? E um consumo per capita que vem aumentando, mas já está em 257 ovos por habitante e ano. Então a gente está quase comendo um ovo por dia. Está bem pertinho. Né? E olhe, qual é o melhor alimento do mundo? Não, é o leite materno. Mas qual é o período que você usa ele? Aí você usa o leite materno, é um período muito curto da sua vida. O resto é o ovo, o melhor alimento, que é disponível para a sua vida durante toda a sua existência. Então, veja só, né? Então, o ovo é o melhor alimento do mundo, é um alimento completo. Então, lá na frente eu faço até uma proposta ousada, viu, André? Que a gente tem que levar em conjunto. Você falou do leite, tem a ver com leite. Esse aí, ó, também eu pergunto, cadê as informações dos ovos caipira? Cadê? Como é que a gente vai ser visto e reconhecido se a gente não tem informação, não aparece? Então, uma das provocações que eu venho fazer para vocês aqui hoje é que a gente precisa aparecer. Em números, em dados, em eventos como esse. Por isso que a gente fez aquele evento na Paraíba. A gente está juntando o arranjo produtivo da avicultura caipira para ser visto. Porque senão você já pensou. Disse, não depende de político, mas depende da política. E quem está lá fazendo a política são os políticos, bom ou ruim. E ele só valoriza quem aparece. Porque quem não aparece, eles esquecem. Até quem aparece, eles não estão valorizando. Se não aparecer muito, né? Aí eles nem ligam. Mas, enfim, está aí, né? Ó, os dados dos ovos e caipiras, nada. Aí você vê, isso aí é nossa embalagem, ó. Felipe. Só quer chamar Felipe. Raul, né? A gente também tem CIF. É uma trabalheira danada CIF, não é fácil, não. E quando chega o fiscal, assim, com todo respeito, né, que eles fazem um trabalho, excelente trabalho, a gente já fica meio cismado, né, com medo, que os bichos vêm com a cara, com a molesta. Eu disse, vamos vendo devagar, vamos conversando devagarzinho. Vamos ser mais amigos, mas parece que vem com a cara já fechada, brigou com você, e já chega com a cara feia. Mas depois vai se abrindo, tranquilo, aí fica uma relação muito boa. Né? E aí, né, um dado que é muito importante, né, para quem tem matrizes, né, e também das aves comerciais, né? Você vê aqui, ó, 2020, ó, 2019, 2020, subiu um pouco, mas voltou a cair. Por quê? Aquilo que a gente vem dizendo. Né? Diminuiu o alojamento, porque o preço estava lá embaixo do ovo. Então, para que eu vou alojar mais galinha para ter mais ovo lá na ponta? Para que eu vou alojar mais matrizes para pôr ovo, para produzir galinha, para depois produzir o ovo comercial? Então, é dessa forma que o mercado de ovo ele vai se regulando, né? Com a venda de matrizes, de postura e com a venda das galinhas, né? Comerciais, né? Das comerciais. Então, se regula desse jeito. Quando a crise está grande, eles pegam essa aviária aí e abate tudo. Então, não chega nem nas 100 semanas, né? Como falou aqui o Raul. Né? Que essas linhagens caipiras conseguem estirar muito. Mas essas industriais é um pouquinho mais difícil chegar às 100 semanas, né? Se bem que já tem umas linhagens que já estão trabalhando até para passar, justamente para ser mais rentável. Mas, como disse o André mais cedo, a partir do momento que ela não estiver dando mais rendimento, vai para o abatedor, né? Se for certinho. Se não for, vai vender para o atravessador. Né? Mas é isso que acontece. E aqui a produção de ovos brasileira, que foi aquela que eu falei lá na frente. Aqui a questão das produções de ovos, né? Dos alojamentos de pintainha. Aí você vê mais ou menos o desenvolvimento dos estados, né? Pelo alojamento. Uma parte dessa aí, nem que seja que, vamos dizer assim, nos eventos que eu vou, eles estimam a produção de aves caipira em torno de 1% da comercial, 1,5%. Não sei se você já ouviu falar assim, Raul. Mais ou menos isso, né? Que eles dizem que acham que é. Sim, no sistema caipira. Mas, se você... De consumidores aptos a consumir aquele produto. Certo, entendi. Por conta da questão do poder aquisitivo, né? Beleza. Mas o número do total, eles estimam mais ou menos para a gente, tanto para corte como para ovo, né? De todos os alojamentos de aves que tem no país, em torno de 1% é caipira. Às vezes não era nem isso que eles falavam. Mas isso é um achismo. Um achismo.
A gente precisa de ter dados concretos. E se for trazer aqui para o Nordeste a gente tem uma produção de aves caipira gigantesca. Então, vamos dizer, não chega a se comparar com a avicultura industrial, mas ela é muito significativa. E isso não está sendo visto. Não está sendo visto. Tá aí os companheiros do Sebrae, aí, Bosco, Cavalcante, o tanto de produtores com avicultura que a gente visita e conhece. Né? Desde aquela de terreiro, né? Cadê ele? Saiu aqui, Diógenes, até o pessoal que vai procurando se qualificar mais, se profissionalizar mais, e chega, de fato, na avicultura caipira, como a gente tem hoje. Né? Então, ó, o Ceará aqui é destaque, né? Ceará e Pernambuco, no Nordeste. Agora você vê um estado pequenininho como ali, como o Espírito Santo, né? Com 9%. E Bahia também, pouquinho. Né? Eu me sentei do lado de um cara desse lado do Espírito Santo, né? Na confraternização, eu, Cavalcante, Bosco, o senhorzinho, estão lembrados? Lá em Gramado, no Combraçul. Aí a gente, no jantar lá de comemoração, aí o senhor aloja quantas aves? O senhorzinho, 4 milhões. Eu digo, vamos mudar de assunto? Aí ele perguntou, e você? Eu digo, rapaz, pouquinho, 3, 4 mil, 4 milhões de aves ele aloja. Aí ele perguntou a mim, quanto você vende as aves de descarte? Aí eu fui a 10. Eu vendo a 36 centavos o quilo. Porque ele tem que dar fim. Aquilo ali que é um problema depois que passa, né? É descarte de verdade, né? Desse jeito. Mas o senhorzinho disse, 4 milhões, eu já bati pino, queria mudar até de mesa. Né? Aí aqui nossa produção de ovos, né? De exportação, você vê aqui bastante incipiente, né? E melhorou mais esses dados a partir do ano passado, que abriu o mercado do México, não foi? Para exportação de ovos. E muita parte desses ovos, eles são exportados de outras formas, não da forma in natura, né? Mas como está desenvolvendo, como o Raul falou, também faz parte para a produção de ovos em farinha de ovo, né? Vamos dizer assim, farinha de ovo e ovo líquido, né? Que o pessoal vende na caixinha para supermercado, para essas coisas todas, para restaurantes, né? E você vê aí, ó, uma boa notícia também, ó, a elevação do consumo de ovo por parte dos brasileiros, né? Você está vendo aí que está numa tendência de aumento. E o que é que falta? Mais para o brasileiro comer mais ovo, né? Mais divulgação, mais informação que o ovo é um bom alimento, como o pessoal está fazendo, da associação daqui também faz, o pessoal da Asgave faz, o pessoal da Avip faz. Só lá na Paraíba que não tem uma associação, tem associação, mas a gente não vê nada. Mas eu me sinto muito bem representado por essas e pela BPA, né? E aqui, os preços dos grãos. Aqui é nosso maior gargalo, né? Aí aqui você vê o que foi que falou o relatório da BPA, né? Ó, o preço do milho e farelo de soja, que juntos compõem 70% dos custos da ração, né? Chegaram a patamares nunca antes vistos no Brasil. E olha só, Brasil, celeiro do mundo, né? Um dos maiores produtores, né, de grãos do mundo, né? Aí você vê um preço absurdo desse. Em média, desde 2015 até 2021, o preço da soja aumentou em mais de 140%. É brincadeira? Uma vez e meia quase, aumentou o preço. E os custos de produção da gente não aumentou muito, mas a venda não. E o milho quase incremento passando de 200%. Isso, para quem tem estratégias de aquisição lá na ponta, né? Eles adquirem esse produto melhor, tem menos impacto do que a gente. Mas a gente que compra, que sai do produtor, vai para o corretor, do corretor vende para o atravessador, que vende para a gente, olha o tanto de dinheiro que já entrou aí, agregando. Raul está reclamando que está no Rio Grande do Sul e está dizendo que lá está caro. Está do lado de Santa Catarina, ali, Paraná, que produz muito milho e soja também, mas o milho e soja de lá estão consumindo tudo com os frangos, né? Com os frangos, com os suínos, deles mesmos. E eles ainda importam de outras regiões milho e soja. Não é isso? Para poder dar vencimento à produção que eles têm lá. E atender o mercado exportador deles, que é imenso, através das enormes cooperativas que tem lá e também de algumas empresas privadas. Então, você veja aí, né, foi o nosso grande gargalo. E a gente pensa o quê? Não, a gente só fala do milho, da soja, mas foi todos isso. Metionina a gente comprava 18, a gente é em dólar, o cara não dá um preço do dia para o outro, aí é tantos dólares, o dólar subiu, aí ele vende. Aí quando ele não baixa isso não, é quando baixa, diz não, quando baixar tem que esperar acabar que eu tenho. Olha como é a história, né? A metionina é o preço do dia.
É preço do dia, igual a ferro que você vai comprar hoje, né? Mas só que aumentou também o preço das embalagens. E faltou embalagem. Quem não estava preparado, planejado, passou dificuldade com embalagem. Quem aqui é produtor e não passou dificuldade com embalagem? A gente teve dificuldade com embalagem, né? Tanto as flexíveis como as rígidas. Combustível nem se fala, né? Então, tudo que compõe o custo da produção do ovo para a comercialização subiu. Eu não sei o que diminuiu. Nesses dias só diminuiu o calcário, que a gente fez uma negociação melhor, ficou mais barata do que com outro fornecedor que a gente comprava. Só. O resto só subiu. E tem uma coisa, Raul, que eu acho muito estranho para os núcleos, pré-mix caipira, porque a gente faz uma ração tirando a maioria das coisas que é caro também. Antibiótico, farinha de carne, etc., promotor de crescimento, essas coisas tudinho. Mas o núcleo da gente é mais caro. Já percebesse? Não é? Que o que fica mais carozinho ali, vamos dizer ali, é um fosfato bicálcico, que subiu muito o preço, né? É mais caro do que a farinha. Mas os restos não justificam. Mas o da gente só fazia subir, ó. Vamos lá. Então, esse é um gargalo grande da gente, essa questão do fornecedor, principalmente para a produção caipira. Aqui vocês têm a sorte de ter a Agromix, ter o André, que sempre está procurando, se atenando e trazendo as melhores informações e atendendo a legislação, porque tem canto aí que o cara diz que é caipira, como falou aqui o Raul, ele compra a ração na loja agropecuária ali, que é cheia de tudo que não presta, que não pode dar para caipira. Desse jeito. Então, a gente tem muita clandestinidade nisso. E a tendência dos preços é aquela história, é se manter no patamar. Aí, ó, o milho, de 90 para cima, 80 alguma coisa, nas casas, pronto. Hoje, o preço do milho para a gente lá foi 107, que eles me passaram. Você compra com certeza muito mais barato. Não o orgânico. O orgânico deve ser bem mais caro. Quanto é que você está comprando milho lá, o saco? R$100, ó. 107. Pelo menos, pronto, foi outra coisa dessa crise de negócio, equilibrou mais o preço dos grãos entre a gente e eles. O milho orgânico. A diferença. Uhum. Conta do frete, deslocamento, né? Eles conseguem fazer um preço melhor, ter um custo melhor pelos que eles produzem lá e complementam o que vem de fora, né? Então, isso para o milho, para a soja do mesmo jeito. Vai se manter nesse patamar aí de 100 e alguma coisa. Aqui é o grão, viu? Porque tem até essa estratégia. Como a gente é pequenininho, a gente não compra soja em grão. Mas quem já é maior, consegue comprar muito, já tem uma extrusora, né, para tirar o óleo, compra a soja pura, né, ela tira o óleo e fica com farelo. E ainda vende o óleo. Então, já reduz o custo dele com proteína, né, à base de farelo de soja. Então, veja só a nossa situação. Então, a gente tem um bocado de desafio, né, pelo que vocês viram. Mas, claro que a gente tem excelentes oportunidades. Mas vamos nos desafios lá, que elevação dos custos, né? A gente cita eles aqui, né, porque a gente foi a proposta da palestra, né, elevação dos preços dos insumos, em especial milho, farelo de soja, combustíveis, né? E a gente vai sugerindo, como o doutor André falou, a gente fez uma reunião lá em Campinas para discutir o que é que a gente pode fazer, porque reclamar é muito fácil. Só reclamar, que é o que acontece em muitos dos estados. Do Nordeste é o pessoal reclamar que o governo não faz isso, fulano não faz isso, Beltrano não faz aquilo. Mas sim, eu vou passar a vida reclamando sozinho para adiantar de quê? Se a gente não se juntar, não ver qual é o problema, o entrave, e propor soluções coerentes, né, bem pensadas, a gente vai sofrer para poder galgar outros passos, né? Então, foi o que a gente fez. Aí, ó, discutir e criar forma de incentivo à aquisição e à produção de milho e da soja nos estados, aos modos do que está fazendo Pernambuco, né? Que lançou o projeto Grãos do Pernambuco. Então, lá, ó, já tem mais de 2.000 hectares lá de milho plantado, nessa outra safra, que já deve ter colhido, né? Então, procurando área para plantar soja também, porque eles sabem que o custo de transporte está muito alto. Para ele se manter competitivo, ele tem que trazer mais para perto a aquisição de grão deles. Eles, anteriormente, eles adquiriam a 3.000 quilômetros, depois foi baixando para 1.000 e pouco, já compram ali em Sergipe antecipado, que é mais perto, e agora estão plantando. Eles vão ser autossuficientes? Talvez não, mas vai acontecer igual os outros estados do Sul.
vai ter um custo mais baixo em uma parte e na outra ele vai comprar fora, vai importar, mas quando fizer a média, ele teve uma redução dos custos. Então, fica a proposta aqui, por que não a gente fazer? Por que não plantar no Ceará? Por que não plantar na Paraíba? Né? Agora, isso precisa de estratégia. Como fazer? Lá, eles contrataram até um zootecnista amigo meu para fazer o zoneamento. Ou eles arrendavam as terras ou compravam. E amanhã eles podem até falar melhor do que eu, que eles estão dentro do programa Fazendo Direto, o Juliano, o Edival, né? Porque senão eles não vão ficar mais competitivos e vai vir outros players colocar os produtos dentro do seu estado e ele vai perder competitividade, vai diminuir a produção e os outros vão avançar, como ocorre em alguns outros produtos, né? Então, organizar os produtores para aquisição coletiva de insumos, com a possibilidade de realizar operações de custeio coletivo. Aqui é para gente pequeno. Eu não posso comprar uma carreta sozinho, de milho ou de soja. Então, vamos se juntar para comprar. Agora, só que é no cash, né? Então, já que quem não tem um capital de giro, se junta para fazer custeio, para pegar o crédito, poder comprar o grão a um preço melhor. E isso precisa de estratégia para saber qual é a melhor época para comprar. Porque nem toda época é boa. Não é? Então, a gente tem que ter planejamento. Agora, se resolve sozinho? Não, a gente se resolve juntos. Né? E é uma coisa só do nosso estado? Não, é da gente todo, do Nordeste como um todo. Que é uma das próximas fronteiras agrícolas, né, que está se revelando para o país como um todo. Nivelar, pronto, isso aqui é uma coisa que eu ficava super chateado. É o preço do milho na Conab. Porque lá na Paraíba e Campina Grande era mais caro do que ali em Recife, do que em Petrolina. O que é que está acontecendo nesse milho da Conab? Porque todo o estado, todo armazém que eles vendem, o preço é diferente. Por que não nivela? Né, que eles não cobram o frete, eles fazem uma pesquisa na região, o preço. Né, se o preço da região for alto, o preço dele vai ser mais alto do que no outro estado, que o preço é mais baixo, né, no comércio local. Então, tem que rever algumas coisas. Né? E também ver a possibilidade deles vender a própria soja. Também nos estoques públicos, né, o farelo de soja. Então, são algumas coisas para a gente pensar, provocar, sabe, André? Que a gente veio aqui para a gente pensar junto. Que quem está aqui até esse momento, né, uma hora dessa aqui, mais de 5 horas, 5h30, é porque está interessado na atividade. E quer procurar soluções para fazer a atividade rentável e que vá colaborar com o seu bem-estar social, ambiental e financeiro. Então, realizar estudos para a substituição de farelo, de soja e do milho na formulação da ração. Mas, desde que tenha viabilidade econômica e disponibilidade. Porque não adianta você dizer que a gente vai usar um farelo de maniçoba da vida, que para você alimentar 1.000 galinhas, você tem que ter 2.000 hectares de maniçoba. Vamos dizer assim, né? A disponibilidade e o custo de se fazer essa substituição. Então, a gente tem que ter coisa que é viável. Por exemplo, a gente tem muita produção de mandioca. Pode-se usar mandioca. O sorgo a gente pode produzir, que já tem sorgo hoje, que é mais adaptado às nossas regiões. Então, tem várias estratégias. Eu vi aqui um amigo falando aqui mais cedo sobre pigmentação, um senhor, né? Disse, como é que eu vou pigmentar? Aqui o fulano lá bota a cantaxantina lá, no instante fica laranja, né? Os ovos dele. Mas tem várias outras opções naturais, né? Como ele falou, a farinha do marigold, né? E outros que tem. O próprio urucum, que se dá muito bem na nossa região, e está faltando e está caro. Está em torno de R$12 o quilo de urucum, caro, viu? A gente comprou da última vez. Então, a gente tem que ter estratégia para isso. Né? Agora, tem que ter um plano. Aí, a gente, produtor, que vai testar isso? Não. Tem que ter a universidade perto, tem que ter a entidade de pesquisa do Estado perto. Agora, produzindo, fazendo pesquisa para aquilo que a gente vai usar na nossa prática. Não é pesquisar sexo dos anjos, como o pessoal questionava, não, mas para a gente usar no nosso dia a dia. E sempre ligado no viés econômico. Porque, às vezes, como o recurso é pouco, o pessoal faz as pesquisas, não está interessado no custo, né? Nem muito no resultado. Às vezes, é só para atender uma vaidade de um pesquisador. Mas a gente precisa de gente que pesquisa aquilo que a gente precisa. Né? Se quiser, de certa forma, né? O mapa não abarcou essa legislação toda, só um pedaço ou outro que eles botam no ofício, uma recomendação de instrução normativa. Mas lá que transformou em lei estadual. Aí eu acredito que nem os fiscais queriam usar a lei. Eu disse, rapaz, a lei é mais forte do que o normativo. É para você usar a lei. Então a gente fez isso para começar a criar instrumentos para que eles possam fiscalizar. É a vigilância sanitária que vai evitar essas coisas, né? Porque os serviços de inspeção eles fiscalizam a agroindústria, né? Mas no comércio,
Porque uma das maiores atrocidades onde a gente vê quando é filtrado acontecer é a vigilância sanitária. A gente tem muita vigilância sanitária deficiente, né? Então, né, essa questão do marketing é muito importante para a gente avançar. Tanto no consumo dos ovos como no geral, como também dos caipiras, porque o consumidor precisa saber o que ele está comendo, né, e valorizar. Eu tenho meu aqui, né, o caipira meu lá, ele disse, olha, você não levou essa semana, eu comprei do outro, eu senti a diferença, porque o outro nem veio nem perto da minha casa. E de fato sente. Apesar de ter pesquisadores dizendo que nutricionalmente é a mesma coisa, né? É parecido, isso, aquilo, outro, mas não, o consumidor, a dona de casa, sempre acaba a diferença, né? Então, realizar estudo de mercado ampliado para ovos e frango caipira foi o que o Raul fez. Você consegue vender os ovos caipiras e o frango em todo o mercado? Não. Tem que ser mercado onde os clientes têm um poder aquisitivo, que ele pode pagar aquilo ali e não vai fazer diferença para ele. Porque se você for concorrer com o industrial, você não concorre. Não concorre com os atacareiros da vida, né? Não concorre. Então tem que ter esse planejamento de mercado. Aí foi como ele pegou ali, ó, deu uma voltinha ali em Fortaleza, ele já tem um olhar clínico, e disse, acho que aqui cabe uns 5% aqui de clientes, possíveis clientes para adquirir ovos caipira. E eu vi que já tinha aqui, tem o da Tijuca, né? Tem o da Avini e tem o da Regina. Eu fui no supermercado aqui. E São José, né? Eu fui no supermercado e vi, tá? Aí criaram um plano de comercialização para os produtos da agricultura caipira. Não só um plano de comercialização, né? Com apoio, inclusive, dos estados para fomentar isso, fomentar a aquisição desses produtos. Tem estados aí que já criou até seus próprios certificações, né? Aí contratar profissionais capacitados com expertise para a comercialização dos produtos, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, né? A gente que é produtor, é de produzir e vender. Ou a gente tem uma equipe muito boa, mas a gente é muito difícil isso. Ou você faz uma ou outra, e acaba vendo fazendo as duas direito. Muito difícil fazer as duas direito. Então, a gente precisa ter pessoas com expertise em comercialização, porque a gente tem que focar, como eu disse, já disse da outra vez, que a gente tem muita dependência do mercado público, mas o foco tem que ser no mercado privado. Porque se a gente está pronto, competitivo no mercado privado, o público a gente tira de letra. É só o aumento da produção e entregar. É isso que concorrer nas chamadas. Então a gente precisa desses profissionais, né? E o foco, como a gente está sempre dizendo, é na comercialização. Foi o que o Raul falou ali. Se não tem para quem vender, para quem eu vou produzir? Então o foco é isso, a comercialização dos produtos. Se não tiver para quem vender, não adianta fazer o melhor ovo. Pode ser um ovo de ouro, mas se não de ouro, fica bom, né? Mas pode ser o melhor ovo do mundo. Se não tiver cliente, não adianta você produzir. Então o foco é na comercialização. Aí aqui voltando um pouquinho aqui para as compras públicas, que eu não poderia deixar de falar. Porque muita gente inicia com elas. Porque é um mercado muito grande. Chega nos estados, é os maiores compradores. São os estados e municípios, né? Porque eles compram através do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do programa, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, hoje é o Programa de Alimenta Brasil, mudou o nome, né? Mas tem muita coisa errada aí nesses programas. Uma lei já é obrigado a comprar 30% da merenda das escolas do produto da agricultura familiar. E é muito difícil eles comprar, tem muita coisa errada acontecendo. Então a gente precisa ter uma nova fiscalização. E o PAB do mesmo jeito, porque são ferramentas que, para quem não tem poder aquisitivo, é pequenininho, ele começa a fazer comercializaçãozinha que paga bem, ele já vende, faz o contrato antes de entregar, então ele já sabe que vai produzir aquela quantidade para entregar tudo certinho, né? E quando ele faz essas entregas, ele vai se capitalizando, tem um limite, né? Então é aquele que vai tirar a pessoa lá daquela situação de miserabilidade, de dificuldade, para ela passar um tempo se fortalecendo dentro dessas políticas públicas, para se preparar para entrar no privado. Porque não é fácil chegar de uma hora para outra, dizer eu sou bonito, eu sou bom, e estou com um novo caipira aqui primeiro e vou entrar no mercado privado. Vai! Para chegar numa situação dessa aqui do Raul, é difícil. Isso aconteceu com a gente também, não? Um cliente lá de Recife deixou de comprar os ovos da gente, porque disse que era mais caro, que ninguém está oferecendo mais barato. O pessoal não comprou. Aí depois do outro, manda os ovos para cá, né? E acontece. Porque quem diz a ele lá também do supermercado, quem vai comprar o produto é o consumidor dele. Né? Porque ele está ali, é um pré-posto nosso, vamos dizer assim, né? Nosso cliente direto, mas o principal é quem vai comprar ele.
né, que vai fazer ele demandar da gente. Então, essas políticas públicas são importantes. Então, por isso a gente sugere, né, criar um observatório de aquisição dessas políticas. Para dentro daquela Câmara Técnica, Câmara Setorial, a gente está discutindo isso aqui, ó, com os órgãos de controle. Órgão de controle, vamos aqui, porque não estão comprando produto da Agricultura Caipira. Né? Então, a gente vai criando ferramentas, olha só, todas essas que a gente está colocando aqui, a gente está criando um ambiente que seja favorável ao desenvolvimento da atividade. E a gente tem que pensar dessa forma, né? Aí fortalecer a fiscalização dos editais e a execução dos programas. Porque o que não falta é a gente querendo dar trombito no meio do mundo. Né? A gente é brasileiro, sabe que tem muito que é disso. Não é uma coisa bonita de se dizer, nem de se ouvir, mas infelizmente acontece. A gente fez uma proposta de outra legislação, André, lá, foi de que de todos os frangos, ou de todos os ovos que o governo compre, do governo estadual, no mínimo, ele compra 50% desse percentual de caipira. O que ele já compra? Compra 50% de caipira para todas as instituições, não só a PENAR e PA, entendeu? Aí 50% é muito. É muito. Hoje ele disser, aprovar essa lei, e disser, vou comprar hoje, não tem para vender. Então a gente já está conversando com o legislador, com o pessoal lá, vamos começar devagarzinho, 20% um ano, 30% o outro, até chegar no mínimo de 40%, 50%, o mínimo, né? Se a gente vai preparado mais na frente, a gente vende melhor, mais, né? Mas isso está sendo provocado. Né? Isso eles só vão fazer e aceitar se a gente estiver junto, todo mundo junto aqui, falando a mesma linguagem, cobrando a mesma coisa. E mostrando que a gente tem tamanho, quantidade e força, né? E propor aqui, que eu disse que ia propor. Foi o que você falou aqui, ó, naquela vez, vou guardar. Um leite. Dizem que é o leite segundo alimento, melhor alimento do mundo, né? Um leite de vaca, né? Vamos dizer assim. Né? O materno é o primeiro. E o segundo é o ovo. Mas pela disponibilidade, o ovo é o melhor. E por que a gente não tem um PAB, um PA ovo, específico para comprar ovo? Por que não? Porque a gente não escreve um projeto parecido com o PA leite. Que todo dia os produtores de leite entregam uma quantidade X de leite para ser distribuído para as famílias necessitadas. Por que não a gente entregar uma bandeja de ovo para cada família passar a semana? Que vai nutrir muito mais, com todo respeito ao leite. Pode comer o cafezinho, leite e ovo, com um pãozinho, pronto, o cuscuz está resolvido. Já, nutricionalmente, ele já está se atendendo à segurança alimentar, né, e nutricional que está acontecendo. Então, por que a gente não propõe? Agora, eu sozinho consigo propor? Não. E já pensou no mercado que isso vai ser criado? Gigantesco, gigantesco. Agora a gente precisa de pessoas influentes, uma grande aglomeração de pessoas para pressionar positivamente quem escreve essas legislações, né, que é o poder político. Né? E aqui a regularização, né, como a gente falou, mas não é aquela história de você chegar e fazer só o combate do comércio clandestino. Mas o que é que a gente tem que fazer? Nossos órgãos de fiscalização sanitária, nossos órgãos ambientais, de vigilância sanitária, orientar sobre tudo, porque a gente tem muita gente que está na irregularidade, às vezes porque não conhece a legislação, né? Então, o tempo, né? Assunto, né? Aí o que é que acontece nessas campanhas? É para a gente orientar e fomentar que essas agroindústrias, né, unidade de beneficiamento de ovo e derivados aconteça. André, aqui junto, qual foi o órgão que vocês fizeram em conjunto, André? A Dagre, fizeram um trabalho excelente. Foi aquele negócio que eu disse a você, com 3 meses depois que ele me chamou para a palestra aqui, eu disse aqui na Paraíba é uma vergonha. A gente não tem um site da Defesa Agropecuária para a gente procurar sequer a legislação. Imagina uma planta, uma minuta, um croquis de uma unidade padrão pequena de beneficiamento de ovo, uma unidade padrão pequena de abate de aves. Não tinha. Aí veio matar o cabo de inveja. Eu cheguei aqui 3 meses depois, já estava apresentando aqui. Ó, o croquis é assim, quem fizer assim, a Dagre já fez. E só é pegar isso aqui e reproduzir, que já tem o caminho, não vou dizer aprovado, né, mas já tem o caminho para aprovação. Quase pronto, só é fazer ali. Receita de bolo. Né? E vocês acreditam que até hoje não tem? Lá? Até hoje não tem. E eu já cheguei para o governador numa audiência do Orçamento Democrático, que está ali de hoje, né? Eu disse, a Defesa Agropecuária até hoje não tem um site para a gente pesquisar uma lei. Ele disseram que resolveu, até hoje não resolveu. É mentira? Não é, né? Então, isso é dificuldade, é um ambiente que vai se tornando insalubre para nós produtores. Então, a gente tem que cobrar isso de uma forma efetiva. Né? Não brigando, mas cobrando justo. Porque quando a gente diz um negócio desse, ele é para ter vergonha. Mas eu, como paraibano, eu passo a vergonha alheia.
né? Mas estou cobrando. Aí realizar uma campanha de orientação e informação aos consumidores para aquisição de produtos registrados, né, nos serviços de inspeção. Foi como foi dito aqui, que é a importância. A fortalecimento da vigilância sanitária, que às vezes a gente esquece de falar da vigilância sanitária, mas é ela que está lá na ponta, combatendo o comércio clandestino. Né? E tem isso aqui, ó, quer ver? Adequação da legislação, a gente está discutindo isso também, da legislação sanitária e ambiental lá, porque às vezes é muito fácil, né? É você fazer uma legislação de gabinete e a gente que é produtor lá sabe no negócio do dia a dia, não tem como aplicar. Não tem como aplicar. Vou dar um exemplo. Ambiental, lá no nosso estado. Fizeram uma portaria lá, uma ANA, uma coisa assim, dizendo que quem produzir 100 galinhas, tiver até 100 aves, é dispensado de licença. Aí o cara falou assim, como se tivesse resolvido o problema da avicultura do estado todinho. 100 aves, 100 aves. Né? Aí, acima de 100 aves, tinha que fazer uma licença simplificada. Que, para fazer a licença simplificada, na época, faz uns 4 anos isso aí ou mais, só com o técnico, os negócios papelados, as coisas, tudo, o cara gastava 3 mil e pouco. Um cara que tinha mais recursos, gastou mais ou menos isso aí para dar entrada no projeto no banco, para pegar recursos. Aí o cara já está atrás de dinheiro no banco. Já tem que botar 3 mil e tanto só para tirar uma licença. Aí depois tem que botar mais não sei quanto para tirar uma torga d'água, para fazer um poço. Sem nem cavar o poço ainda. Aí o cara não vai. Aí essas coisinhas vai dificultando a atividade, dificultando o crédito chegar. Não é só a questão do banco, não, mas essa questão dessas legislações também. E eu fiz 2 processos dentro da Sudema lá. Um eles arquivaram, aprovaram, que eles disseram, não, que eu pedi para eles liberar 30 mil aves. Que tem estado, libera mais de 30 mil aves, você não precisa de ter licença ambiental. É só um cadastro, alguma coisa assim. Isso para a avicultura industrial, que tem um potencial, que eles usam esses termos, né? Degradador, poluidor maior. Aí o cabo olhou para mim, o chefe lá, disse, você está querendo liberar guaraves, é? Aí eu digo, meu amigo, não é assim não. Aí depois mudei a estratégia, que a gente aprende, né? Escrevi o texto quase do mesmo jeito, diminuí de 30 para 15, e ele ainda achou ruim. Né? A gente chamou o Copan, vamos lá na cooperativa para vocês verem como é. Levei ele lá do Copan, né, do conselho do pessoal aí do meio ambiente. Aí foram lá, viram, liberaram. Não foi as 15 não, mas liberaram 1.500. Que na época, que era todo mundo pequenininho, disse 1.500 aves. Aí cada um com 3 aviários até de 500 aves consegue fazer um ciclo, ter mais ou menos uma produção regular para começar as suas atividades. Mas eu já vou voltar, isso aí está pouco demais. Isso aí não está dando para nada não. Vamos lá para tu ver? Né? Só Raul, um só tem 30, e a gente quer aumentar um pouquinho, né? Vamos ajudar. E no estado, acho que é Minas Gerais, que era a legislação que eu pesquisei, que era similar na época, já era mais de 30 que eles liberavam. E Minas Gerais está mais na frente. Ó. Aí, ó, o IMO, o que é que fez? Já criou a certificação de alguns produtos lá. E já tem um selo do estado do ovo caipira. Tem um selo do estado do frango caipira e de outros produtos da agricultura familiar. E por que a gente não pode ter, rapaz? Não já tem lá, o cara tem um negócio de vamos copiar, colar e fazer aqui. O que é bom, a gente copia, cola e faz. Não é isso? Mas por que a gente não tem? Com todo respeito a Certified Human, né? Não é isso? Bom todo, que é de reconhecimento internacional. Mas como a gente não tem, a gente usa o que a gente pode. Não é assim? Principalmente para o pequeno. Porque ele não fala, mas porque cada produtozinho você paga, vai vender, paga uma taxinha, né? Uma parte daquele produto já vai para a certificadora lá. Por enquanto a gente não aguenta, não. A gente tem que contar com esses, fazer essa pressão positiva. E de oportunidade, né, gente? Nem precisa, geração de emprego e renda de forma contínua, velho, na zona rural, né? Fixação do homem do campo, inclusão de mulheres, jovens, idosos. Aqui a mulher toda feliz aqui cuidando das galinhas. Lá dele, a filha cuidando, ele já cuidou, contribuindo para o desenvolvimento, gente. Isso é importantíssimo. O nível de desenvolvimento econômico e social que isso gera é gigantesco. Né? Aí aqui o sistema de produção adaptado ao semiárido. A gente teve produtor que na época da seca, lá que passou 6 anos de seca, tu não sabe o que é seca lá, uma sequinha que vocês tiveram lá, choraram até, deu 2 meses, já começou a chorar. A gente, quando passa de 1 ano, é que a gente começa a olhar para cima para ver se vem chuva ainda. Nem chora ainda, viu? Né? Ele não sabe o que é seca, não. Aí o que acontece? O pessoal lucrou com a avicultura, enquanto o ruminante não foi, a avicultura cuidou. Mas por quê? Porque a gente é importador de ganho, dependia do milho, da soja, a gente conseguia dar alimentação e a água. Mas gerou renda nesse período, né? Foi uma opção. Tanto é que, graças a Deus, que ninguém falou aqui, nem fala da avicultura alternativa.
que não existe esse negócio de avicultura alternativa. Ela era alternativa para você ter um pouquinho de renda e alternativa ao sistema convencional que tinha na época. Hoje é caipira, colonial ou capoeira, que pode ser chamada de capoeira também. Aí pode ser desenvolvida em pequenas propriedades. Olha o tanto que ela pode entrar dentro do nosso setor rural. Pode ter um minifúndiozinho ali, você ter uma fonte de renda através da sua produção de aves. Quer dizer, uma inclusão socioprodutiva que a gente fala tanto. É melhor do que esses programas que estão fazendo aí de distribuição de renda. Vou te dar tanto. Não, em vez disso aqui eu vou fazer o seguinte, vou te dar dignidade. Eu vou comprar a tua produção. Eu garanto comprar e vou doar na outra ponta, que é o PA, para quem mais precisa estar passando fome. Que a gente voltou para o mapa da fome, né? Então, a gente tem condição de criar essa revolução a partir das nossas atividades rurais, né? Desde que seja planejada, organizada, que o governo tem condição de fazer isso, né? E aqui o arranjo produtivo possui rede de parceiros, né? Trabalhando em prol da atividade, precisando apenas de ajustes pontuais, né? Para um trabalho mais integrado e efetivo. Tem gente demais querendo ajudar a gente, tanto daqui do país como de fora. Aí, ó, tudo que a gente pega de Bosco, vamos fazer lá o evento, agora, vamos na hora. Sebrae, OCB, todo mundo tem. E tem recursos para isso mesmo, e eles têm que fazer junto com a gente. E quanto mais parceiro, melhor. Universidades, escolas, IFs, tudo. E o próprio governo, com outras ações, né? Outra coisa boa que a gente tem, não sei se aqui no Ceará é assim também. A gente não paga imposto para ovo, e lá na Paraíba o crédito presumido para fã tem crédito presumido de 100%. Porque até na comercialização você tem que entender essas coisas. Se não entender, você está fazendo o melhor ovo, o pessoal quer comprar seu ovo, mas quando vai para o supermercado está caro demais, não aguento não. Aí é isso aí às vezes, ó. Porque o que é que queria fazer? Por isso que a gente teve tanta dificuldade no frango caipira lá. Porque o frango industrial tinha um crédito presumido de 100%. Mas como a gente era cooperativa, ele dizia, não, cooperativa é diferente, não é uma empresa não. Disse, como é? Aí é que você tem que dar, porque o crédito presumido é o seguinte, o que é que o supermercado usa, né? Você vai vender o produto a ele, você não paga os 18%, mas ainda passa um crédito para ele de 18%. Então, ele é creditado em 18%. Quando ele for fazer a venda dele lá, ele desconta. Então, para ele é ótimo, excelente. E tem produto de fora do nosso estado que entra assim, e os da gente no estado, às vezes, não tem. Por isso que o pessoal reclama tanto. E precisa a gente entender dessas coisas. É difícil, viu? Eu estou numa briga lá porque eles não estão reconhecendo um ato cooperativo. Tem um tal de diligência que eu estou tentando entender o que é, que não é diligência de ver uma coisa, não, de passar o imposto para a próxima operação. Tu sabe dessas coisas, da comercialização lá? Mas tem que saber aí desses negócios, que os cabas da tributação são sabidos, viu? Que é dar nó na gente de todo jeito. A gente está discutindo isso. Mas isso é uma oportunidade para a gente. Questão de imposto, a gente praticamente não paga imposto para a produção de ovo. E para o PENA e PAA, não paga até a última operação. Porque cada operação que passa o produto de um para o outro, vai pagando. Então, essas compras governamentais é outra potencialidade, que a gente já falou aqui, vou adiantar, né? E além de gerar toda essa questão aí de segurança alimentar, nutricional e desenvolvimento econômico e social das famílias, né? No campo e na cidade. Pode ter aqui, né? E o mundo das oportunidades, que o nosso mundo, ó, é só essa brincadeirinha aí, ó. 2050, 10 bilhões de pessoas. Como é que vai fazer para dar comer esse povo todinho? Tem que produzir com força. Ó. Só a demanda de alimento vai subir 50%. Desses 50%, 70% é de proteína animal. Proteína animal. Se o pessoal não inventar tanto essas proteínas, né, que não é animal, né, que é inventada, que é muito mais processada do que outros alimentos, então a gente tem muitas oportunidades. A atividade é rentável, desde que seja bem planejada, bem conduzida. E outra, não vai faltar gente para comer ovo, nem frango. Não vai faltar. Então, gente, não tem por que não investir na atividade. Não tem por que não estudar a atividade e fazer seus planejamentos estratégicos, como fez o Raul. Porque também não adianta você se aventurar em qualquer atividade. Pode ser a mais rentável que seja. Mas se você se aventurar sem conhecimento, você vai se dar mal. E é muito caro, como falou o André, você começar errado. Muito caro. E muitos quebram aí, porque não tem mais recursos para consertar. Então, comece certo, procurando os parceiros, vá visitar lá o Raul, vá visitar o André, vá lá, faça um curso lá na Fazenda Toca e procure saber, procure informação, para não se arrepender. Então, oportunidade não falta, viu, André? Tem demais. Então, termino por aqui, agradeço, desculpe ter me alongado tanto, e fica essas provocações para que a gente junto possa resolver nossos problemas. Obrigado.
Amigo, parabéns aí pela sua apresentação, pela sua empolgação. Vocês entenderam aí porque que a gente trouxe ele para cá, né? Porque ele consegue lá no estado dele, né, sentir na pele, se incomodar com as coisas que ele vê que estão erradas ou que podem ser diferentes, e ele vai para cima, né? Ele defende, ele dedica um tempo dele para poder pensar no coletivo, pensar na atividade, e por isso que você merece nosso aplauso, nossos agradecimentos, né? E que você pense, né, como você está pensando no Nordeste como um todo, porque a realidade da Paraíba, né, você pegou um exemplo aqui da planta que eu consegui aprovar, mas a realidade é a mesma, né? A dor do produtor é a mesma, né? A legislação federal é a mesma, com algumas questões particulares estaduais, mas a dor que sente lá também sente aqui. E aí, assim, estamos no finalzinho já do nosso dia, mas eu queria facultar a palavra aí para alguma pergunta, se houver. Então, você falou tudo mesmo, viu? Falei tudo mesmo. No cigarro, né? Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Até a próxima. Tirar nossa foto aqui.